Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Impossível hoje não dar uma palavra mais concentrada em Maria Santíssima. Impossível. Quando celebramos Nossa Senhora do Rosário, João Paulo II já dizia que, ainda que caracterizado por sua fisionomia mariana, no seu âmago, o rosário é oração cristológica. Ou seja, o rosário concentra a profundidade de toda a mensagem do Evangelho. Quando meditamos o rosário, quando rezamos o rosário, entramos literalmente no mistério de Cristo. Muito mais, infinitamente mais que uma oração mariana, o rosário é uma oração cristológica. E quero aproveitar a ocasião, sobretudo, quando a primeira leitura se nos fornece uma informação belíssima sobre a oração do rosário, sobre a atitude dos apóstolos de Jesus Cristo. Voltando para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro, entraram e subiram ao cenáculo onde habitavam. Que expressão é esta? Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Isto aqui é logo após a ascensão. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, vírgula. E Maria, vírgula, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A questão dos irmãos de Jesus, ela pode ser discutida tranquilamente, mas a mãe de Jesus, São Lucas faz questão de dizer, a mãe de Jesus. Não há uma parte no Evangelho, nos Evangelhos, no Novo Testamento, que afirme ipsis literis que Maria fora mãe de outros filhos fora Jesus Cristo. Ele é filho único. Mas o que quero ressaltar é que, já disse, São Pedro, para nós, que foi o primeiro Papa, todos os papas, depois de Pedro, eles estão ancorados em Pedro. E os demais bispos estão ancorados nos outros 11 apóstolos.
é uma família, mas uma família, um colégio especificamente designado e constituído. Ou seja, Pedro, o Papa, e o colégio apostólico. Pedro, o Papa, o líder, o primaz deste colégio, com os demais apóstolos. Eles estavam e eram unânimes na oração com Maria Santíssima. Por que o padre não é casado? Maria Santíssima, segundo a Lumen Gentium, a Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, sobre a Igreja, lá no seu capítulo 8, esse documento da Igreja mostra que Maria Santíssima, ela é o modelo da Igreja Virgem, da Igreja Fiel. Por que o padre não casa, queridos? No momento em que o padre é ordenado, ele casa com a igreja. E o primeiro membro desta igreja, humanamente falando, foi Maria Santíssima, o membro mais eminente. O padre não pode casar, porque a ordenação do padre já pressupõe um casamento com a igreja, assim como Maria Santíssima, a igreja, viveu com São José em castidade, assim como José não tocou no corpo de Maria, viveu celibatariamente. Ele não tocou neste corpo santo de maneira conjugal, de maneira lícita, porque José sabia diante de qual mistério ele estava e encontrava-se. São José viveu a castidade ao lado de Maria Santíssima. Ele não poderia tocar na igreja santa, pura, imaculada, puríssima, castíssima, de modo algum. O padre não pode contrair um matrimônio com uma outra pessoa, como eu e você podemos, porque ele já foi ordenado. E naquele momento, ele já contraiu um matrimônio com a igreja. Qualquer um que foge disto, que foge desta realidade, está sendo promíscuo, está sendo infiel, está sendo desleal, e a melhor coisa que ele faz é dizer ao seu bispo: excelência, para mim não dá. Estou fora. Seguindo um pouco mais sobre a oração do Rosário, como diz João Paulo II, né? Ainda que caracterizado por sua fisionomia mariana, no seu âmago, o Rosário é uma oração cristológica. O Rosário concentra a profundidade de toda a mensagem do Evangelho, a vida de Jesus Cristo. O Rosário começa com os mistérios gozosos, com a anunciação do anjo a Maria. Anunciou o quê? O que foi que o anjo anunciou a Maria? O nascimento de Jesus. Depois nós temos
a visitação. Maria parte 150 quilômetros, atravessa as montanhas da Judéia e vai à casa de sua prima, Santa Isabel. Esse momento não pode passar desapercebido, queridos. Por quê? Ao ouvir o teu bom dia, ao ouvir a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. A criança Jesus já estava no ventre de Maria Santíssima. Olhe a força que envolvia Maria Santíssima. Olha, mentira, isso aqui não aconteceu. Pode não ter acontecido, é uma invenção, né? Isabel diz: ao ouvir a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Isto é sério, isto é forte demais, queridos. José viveu este mistério. São José, queridos, experimentou o estar ao lado daquele corpo que era o sacrário, que acolhia dentro de si o Salvador. Ninguém teve mais amor por Maria Santíssima, ninguém teve mais respeito por Maria Santíssima, ninguém teve mais devoção por Maria Santíssima do que São José. A sua justiça o impedia de tocar maritalmente em Maria Santíssima. Ao ouvir a voz da tua saudação, queridos, a vida de Nossa Senhora não é como hoje, que muitas das nossas famílias é um inferno. É grito para cá, esculhambação para ali, mas é aquela bagunça. Não, queridos, não, queridos. Maria Santíssima é o retrato, é o modelo da igreja virgem, da igreja fiel, da igreja pura, da igreja imaculada, castíssima. Ela é esse. E José viveu com isto. Cuidando, protegendo, guardando, sendo responsável. Uma vivência imaculada. São José foi um dos primeiros sacerdotes. Todo sacerdote hoje deveria espelhar-se em São José, que respeitou a igreja, que amou a igreja, que entregou-se pela igreja, que sacrificou-se pela igreja. Quando o anjo do Senhor falou-lhe: não temas recebê-la como tua esposa. Não precisava de mais nada. E acordando do sonho, acolheu-a. Muitos não acolhem. Quando a gente vê essas coisas feias, que infelizmente acontecem, é porque muitos sacerdotes desviam-se da voz do Senhor e não são fiéis à voz de Deus, ao chamado do Senhor. Ainda lá nos mistérios gozosos, nós temos o nascimento de Jesus, nós temos a apresentação do menino Jesus, depois nós temos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo por seus pais. A oração do rosário é mais mariana ou mais cristológica? E por aí vai. Missionário, mas aqueles últimos mistérios do rosário, aqueles mistérios, 2 últimos mistérios gloriosos, a Assunção de Maria e a sua coroação como rainha do céu e da terra.
Não está na Bíblia. Não esqueça, Maria é a figura majestosa da igreja. O que é que lemos lá no Apocalipse? Quem é essa mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés, toda ataviada, toda... Quem é essa mulher? Antes que seja esta igreja, que ninguém mais quer compreender o que é e qual seja, porque são tantas que já está até difícil saber. Mas uma coisa eu sei, esta igreja, que possa até estar desfigurada por causa de mim e de você, e por causa dos seus mais eminentes líderes, ela continua santa e imaculada em Maria Santíssima. Ela continua pura, virgem, fiel. Aquilo que acontecerá à igreja, composta de mim, de você e de milhões e milhões de bilhões. A igreja crê que já aconteceu com Maria Santíssima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Tudo o que me resta é a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Se teve alguém que amou, que acolheu a vinda de Jesus, e a sua primeira, sobretudo, esse alguém foi Maria Santíssima. Aquilo que São Paulo diz, só me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E dele para nós já tem 2000 anos. E aquele dia que há 2000 anos atrás São Paulo falou, pode ter certeza, para muitos de nós já pode ser hoje. Mas aquele dia escatológico ainda está muito longe. Mas esse dia, que para mim e para você ainda está longe, ele já aconteceu em Maria Santíssima. Ela já recebeu a sua coroa de glória, a sua coroa de justiça. Ela é a igreja triunfante, a igreja celeste, a igreja resplandecente, a igreja sem mácula. Os apóstolos, ao voltarem do Monte das Oliveiras, permaneceram em oração com várias pessoas, entre as quais São Lucas destaca Maria, mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus. Ela pode ser minha mãe, sua, nossa mãe. De milhões, de bilhões, de trilhões de seres humanos. Dos exércitos da terra e dos exércitos celestes. Na ordem da fé, na ordem da graça. Não na ordem biológica. Na ordem biológica foi apenas Jesus Cristo. Eu, como um grande líder religioso, eu oro, eu rezo, eu permaneço em oração com a mãe de Jesus? Ou apenas outras pessoas? As outras pessoas pode entrar quem for. Não importa quem seja, não importa o que faça. Agora, Maria tira. Não. O sacerdote católico, ele não pode divorciar-se de Maria Santíssima, porque ele já está casado com ela, ele já está comprometido com a igreja, e a sua esposa é santa, é pura, e não se pode esperar de um sacerdote, senão uma vida santa, pura e imaculada. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso.
pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.